A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, que bom que você está comigo aqui nesse canal mais uma vez para a nossa leitura diária. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes as pessoas na hora do aperto, na hora do pavor, elas chamam por Deus? Você já notou? Ai, meu Deus, que loucura! As pessoas na hora do aperto, elas falam Deus. Elas clamam Deus. Na hora da doença, na hora do problema, elas chamam por Deus. Vamos fazer uma corrente de oração, vamos orar. Pessoas pedem oração. Mas muitas vezes, quando está bem, nem tempo para Deus as pessoas têm. Não é verdade? Tem pessoa que ela só vai ter tempo para Deus quando ela está doente. Sabia disso? Porque até então, quando a pessoa está bem, ela não tem tempo. Você pergunta, fulano, por que tu não está indo na igreja? Que agora não tem tempo, minha vida está meio corrida. Entenda bem, as pessoas nunca vão lhe dar valor. Isso que você tem que... Por mais que você se dedique, por mais que você esforce, às vezes pessoas da própria família não lhe dão valor. E todo esforço, muitas vezes, que você faz, as pessoas não reconhecem. Uma empresa não reconhece. Às vezes um amigo não reconhece, às vezes um familiar não reconhece. Mas a Bíblia diz que Deus não. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha quantas coisas Deus tem te ajudado diante de tudo que você tem feito, diante de todos os teus erros, as tuas falhas. Olha como Deus tem sido bom para você que está me ouvindo agora. Mesmo você pensando nele, só quando você precisa. Então por isso eu digo, a importância de você vir neste canal todo dia e você tirar esse tempo para Deus, para você ler a Bíblia, para você orar, porque você não sabe o que você vai enfrentar aqui no mundo. Ninguém sabe, nem eu sei, nem você sabe. Mas uma coisa Davi lhe falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Entendeu? O que Davi disse? Eu estou contigo, por isso tu está comigo. Meu irmão, minha irmã, venha nesse canal todo dia, leia a Bíblia, ore, porque quando o problema vir, vai ser mais um que tu vai vencer, no nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 14 é a nossa leitura de hoje. Diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 2. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus, visto que a ninguém entende, e em espírito fala mistério. Então você vê aqui, meus irmãos, que o maior dom que tem, a Bíblia está dizendo, segue o amor e procurai com zelo, e principalmente de profetizeis. A palavra profetizeis é você declarar aquilo que Deus te entrega sobre a vida da pessoa. Quando você está em oração, você está obedecendo a palavra, Deus vai te dar o poder de você profetizar. Entendeu? Você lança sobre aquela pessoa o recado que Deus ele te entregou. E aí no versículo 2 fala que quando a pessoa ela fala em línguas estranhas, ela não está falando para se aparecer, ela não está falando para homens, mas para Deus. Tem muita pessoa que ela não acredita, que acha que é bobagem, que naquela época eles falavam em línguas, cada um nas suas próprias línguas, mas falar em línguas é um dom que o Espírito Santo dá a cada pessoa quando você busca, se entrega e você tem uma vida limpa, correta diante de Deus. E no versículo 3 diz assim: mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então pode ver que hoje as pessoas que elas profetizam, muitas vezes só profetiza coisa positiva, só coisas boas. E a Bíblia fala que a profetização também às vezes é uma exortação. Às vezes é um pecado que Deus acusa, às vezes é um livramento que Deus quer te dar. Então não adianta ter pessoa que ela só gosta de ser profetizada coisas boas. Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo. Não, tem às vezes, você tem que largar o que você está fazendo de errado. A tua vida não muda porque você ainda está no vício. Essas profetizações aí ninguém quer. A tua vida não muda, você tem que mudar. Entendeu? Se você não largar esse vício, a tua vida não vai mudar, não vai andar. Chega um tempo, Deus tolera. Aí ninguém gosta de profetização assim. A pessoa gosta que Deus está dizendo agora que uma grande porta vai se abrir. A pessoa
e nada acontece. Porque se você der lugar ao inimigo, o inimigo vai trancar a bênção de Deus chegar até a tua vida. Por isso que a maior, meu irmão, a maior revelação é a palavra. A palavra de Deus, ela te exorta, ela te ensina. É isso que você não entende. É isso, profetizar a palavra sobre a tua vida, na direção de Deus, é o que vai realmente mudar a tua vida, no nome de Jesus. Aí no versículo 4. O que fala em outras línguas, assim mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. 6. Agora, porém, irmãos, se eu vos ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. 7. Assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara. 8. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? 9. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se falasses ao ar? 10. Há sem dúvida muito tipo de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Pode ver que hoje muitas pessoas, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que hoje as coisas de Deus ela não acredita, porque o inimigo hoje tem usado as coisas de Deus para imitar. Você vê que hoje tem tantas coisas nas igrejas, né? Fica aquelas coisas aradas, tudo que eles fazem, mas você não vê na Bíblia isso. Tem coisa que o homem inventa, ele faz aquilo ali para atrair pessoas. Porque hoje as pessoas gostam muitas vezes de teatros, elas gostam de invenção humana, coisas que não é dirigida pelo Espírito Santo, que você não vê na Bíblia, mas hoje é colocado nas igrejas e as pessoas aplaudem, elas querem, elas gostam, entendeu? Isso tem acontecido muito. E hoje você tem que cuidar, meu irmão, minha irmã. Você tem que cuidar. Porque nem tudo que parece ser é. Nem tudo, porque o inimigo, o diabo, ele tenta imitar os dons de Deus. Porque o diabo, ele era um anjo de luz. Entendeu? Então tem muitas pessoas que você tem que ver, que muitas vezes são usadas, mas ser usada não significa que é de Deus. Porque os dons de Deus é irrevogável. Por isso que Jesus disse que naqueles dias, muitos vão dizer, eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônio, e Jesus falará, nunca vos conheci. Peraí, como assim? Curava, expulsava demônio, profetizava, e Jesus não conhecia. Conhecimento é relacionamento com Jesus, com Deus, com a palavra. Você pode ser usado e não ter relacionamento com Jesus. Ele não te conhece. Ou seja, você vai ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. O que adiantou? Por isso que eu falo, não é o que você faz. Tem muita pessoa que ela quer isso. Ela quer teatro. Aí quando vê aquela pessoa, mas o que aquela pessoa faz depois dali? Quando ela está sozinha, é isso que vale. Irmãos, é isso que você nunca vai por aquilo que a pessoa faz, mas sim por aquilo que a pessoa é. Aquilo que ela faz acaba. Aquilo que ela é vai continuar. Entendeu bem? Por isso que você tem que conhecer bem a pessoa para você começar a acreditar e confiar. Não só pelo YouTube, pela televisão, quando você ouve falar. É igual uma fruta. Se você pegar uma fruta e não comer, e aquela pessoa comer e falar, essa fruta é ruim. Se você não provar, você não vai saber se é ruim ou não. Então aí no versículo 12 diz assim,
Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Olha que coisa linda. Pelo que falo em outras línguas, deve orar para que eu possa interpretar. 14. Porque se eu orar em outra língua e meu espírito orar de fato, mas a minha mente fica infrutífera. 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente? Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente? 16. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o outoto, o amém, depois da tua ação, de graça? Visto que não entendeis o que dizes. 17. Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. 18. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir, outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Você vê a humildade do apóstolo Paulo, meu irmão? Ele não queria se aparecer, se exibir, porque tudo que ele fazia pensando o quê? Na igreja, nas pessoas. Ou seja, ele não fazia coisa para atrair pessoas, não sendo dirigido pelo Espírito Santo. Você vê que ele falava em línguas, ele profetizava. Que coisa linda isso. Meu irmão, procurai com zelo, porque se você, entenda bem, não tiver o dom de Deus na tua vida, você não vai conseguir continuar. Porque se você estiver apagado dentro da igreja, tem pessoa que ela está há anos batizada nas águas, não fala em línguas, não acredita mais em línguas, por ver vídeo de pessoas que estão contaminadas, que não creem no falar em línguas. Mas a Bíblia está aqui, está dizendo isso. Profetizar, falar em línguas. E tudo com decência, tendo ordem. Não estou vendo aqui ninguém pulando, ninguém fazendo nada. Não, tudo com ordem, com decência. Falando em línguas, profetizando para edificar a igreja. Ou seja, para ajudar as pessoas. Quando a Bíblia fala que quando você se batiza nas águas, você recebe o dom do Espírito Santo. Só que você tem que despertar esse dom que é em ti. Ou seja, ir na igreja, orar, buscar o Espírito Santo, e de repente você vai começar a falar em línguas. Você vai se edificar. Deus vai te mostrar alguma coisa da vida daquela pessoa para você entregar, para você falar. Mas é uma coisa que não vem da tua cabeça, mas vem dirigida pelo Espírito Santo. Aí a pessoa fala: pastor, como é que eu sei que vai ser dirigida pelo Espírito Santo? Se você está obedecendo a palavra. Pela tua atitude, você verá se você está sendo usado por Deus ou pelo diabo. Por isso que você tem que cuidar quem você ouve, porque você não sabe se aquela pessoa está sendo usada por Deus ou pelo diabo. Se a pessoa está agradando a Deus, é Deus que está falando através da boca dela. Se ela está agradando ao diabo, é o diabo que está falando através da boca dela. Porque o diabo é enganador. A Bíblia diz que nos últimos dias ele vai fazer de anjo para enganar até os escolhidos. Meu irmão, pare de olhar coisa na internet. Hoje tem muitas pessoas que estão contaminadas, não estão acreditando mais nos dons de Deus por causa de vídeos que te mando contaminando a tua fé. Tem pessoa que ela crê em todo mundo. Está num monte de grupo de oração, grupo de não sei do que, de revelação. E aí está num monte, aí você confunde, porque uma coisa, um pastor fala uma coisa, outro pastor faz outra, aí uma igreja faz isso. Meu irmão, pare com isso aí, você não precisa. Fique no lugar onde você vê que está tudo de acordo com a palavra e permaneça firme ali. E eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar e as portas vão se abrir em nome de Jesus. Oramos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu já repreendo agora todo o mal contra a vida dessas pessoas. Mal que quer que essa pessoa desista, que quer que essa pessoa largue tudo, abandone a sua fé, olhando talvez para a irmã, para o irmão que está mais tempo. Pai, quem chamou essa pessoa foi Jesus. E essa pessoa vai despertar o dom que há dentro dela. Não sei se é dom de cura, dom de falar em línguas, mas o Senhor, Pai, vai despertar neste momento. Porque eu repreendo todo o mal que quer apagar o dom que Deus colocou em ti. Eu digo: mal,
Pega tudo que é teu e saia em nome de Jesus. Eu determino que Deus vai despertar o dom de Deus que é em ti. Eu não sei qual o dom, mas você recebe agora em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus.